Vamos dar prosseguimento então ao aprendizado sobre o plano de negócio para biodigestores, né, sobre o curso. E aqui nós vamos falar dos incentivos legais. Existem incentivos fiscais, existem incentivos tecnológicos, de desenvolvimento à ciência, à tecnologia, né, a transferência de tecnologia até, mas também existem o que seria, digamos assim, dentro do setor de resíduos sólidos, os incentivos legais. São os principais incentivos que é necessário haver para que tecnologias do setor de resíduos sólidos se desenvolvam no país. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre os incentivos legais para a implementação aí de biodigestores no Brasil. Caso você esteja fazendo esse curso e você seja de Portugal ou de Angola, você deve observar então o que diz a legislação do seu país em relação ao tratamento de resíduos orgânicos. Tá? No caso, pode ser ou resíduo orgânico ou também a questão energética do seu país. Se, por exemplo, existe uma política de incentivo ao desenvolvimento e diversificação da matriz energética no seu país, o que também ocorre no Brasil, então isso também pode ser incluído aí para a questão dos biodigestores. No caso do Brasil, nós temos a Lei 12.305, que vocês estão vendo aqui, que foi sancionada no ano de 2010 pelo então presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa lei fala, no seu artigo 9, ela fala sobre a ordem de prioridade que deve ser usada no tratamento de resíduos sólidos no Brasil inteiro, certo? Então, toda e qualquer solução tecnológica que for implantada no Brasil, ela deve seguir essa ordem de prioridade. Tá? E o que diz essa lei? Né? O que diz o arquivo 9, o artigo 9 dessa lei? Ele diz o seguinte: na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Em primeiro lugar, a não geração de resíduos. E agora não encaixa aqui a questão dos biodigestores, né? Porque ele precisa de algum tipo de resíduo. No caso, no Brasil, a gente está trabalhando com a ideia da matéria-prima do biodigestor ser um resíduo sólido, nesse caso orgânico. Tá? Na Alemanha, por exemplo, isso não é resíduo sólido. Existem plantações de determinadas, por exemplo, milho, são determinadas situações, determinadas plantas que são escolhidas para o fornecimento de matéria-prima de biodigestores. Então, no Brasil, nós estamos tratando da questão de incentivo legal referente ao uso de resíduos orgânicos como matéria-prima para ser processado em biodigestores. Então, a primeira coisa que existe no Brasil, e boa parte do mundo também, é a não geração. Nos resíduos sólidos deve haver a não geração de resíduos. Isso pode acontecer, por exemplo, na melhoria da eficiência na produção, na indústria em geral. Né? Então, aí, melhorando a eficiência, vai gerar menos resíduos. Mas também o segundo ponto aqui da ordem de prioridade é a redução. Né? Com essa redução de resíduos, também voltando aí ao ponto de melhoria da eficiência na produção. Um dos exemplos. Né? A outra questão é a reutilização. Pensem aí principalmente nas embalagens, vasilhames plásticos, garrafas PET na Alemanha, se pode reutilizar isso, pode reciclar. Né? Aquelas garrafas plásticas de refrigerante também pode ser reutilizadas, de vidro e assim por diante. Depois temos a reciclagem. E na quinta prioridade nós temos então o tratamento de resíduos sólidos. Na sexta prioridade tem a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. Quer dizer, no Brasil só pode ser feita a disposição final se ela for ambientalmente adequada e se a disposição for feita para rejeitos. Resíduos, ou seja, o que dá para aproveitar, não pode mais ir para a disposição final, ou seja, para aterros sanitários. O biodigestor ele se enquadra exatamente aqui onde está em negrito, o tratamento de resíduos sólidos. Certo? Aqui, no caso do biodigestor, você vai fazer um tratamento biológico ou bioquímico de resíduos sólidos orgânicos. Portanto, a sua hierarquia ao trabalhar com biodigestor é essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta hierarquia você se encontra. A vantagem é o seguinte:
Quando a gente pensa em resíduo orgânico, claro que você pode incentivar a não geração, melhorando, por exemplo, a conservação dos resíduos, dos produtos de origem orgânica, né? Frigorífico, isso tudo consome também energia. Mas vai haver um momento que esse resíduo orgânico ele vai apodrecer. Então, você não vai poder, digamos assim, você vai poder não gerar e talvez reduzir, né, com conservação, né, alguns produtos aí que podem conservar esse material orgânico que normalmente serve para alimentação. Você não vai poder reutilizar, muito dificilmente depois de uma matéria orgânica qualquer estragar, né, que ela vai apodrecer, ela não vai poder ser reutilizada para nenhum meio de alimentação. E também a reciclagem, você também não vai poder reciclar resíduo orgânico. Então, o próximo que se encaixa aqui realmente é o tratamento. Né? Depois do tratamento existe a disposição final. Né? A disposição final é o que acontece normalmente em países como o Brasil, até 2010, onde era permitido, hoje não é mais. Ou seja, todo resíduo orgânico que antes iria para um aterro sanitário, agora, segundo a lei, ele precisa obrigatoriamente ser tratado. Já que existe a possibilidade de tratamento de resíduo, isso aqui, o orgânico, deixou de ser rejeito e passa a ser resíduo. E ao haver essa mudança, ele precisa, então, por lei, ser prioritariamente tratado, tá? E somente na impossibilidade disso é que ele pode ir para um aterro sanitário considerado como rejeito. Porém, tecnicamente, é impossível um resíduo orgânico se transformar em rejeito, porque você tem a biodigestão ou também a compostagem. A compostagem você pode fazer em porções pequenas, realmente ali quilos de alimentos você pode fazer um processo de compostagem e aproveitar aquilo ali para transformar em, por exemplo, adubo orgânico. Né? No caso de biodigestores, você vai precisar de uma quantidade maior para viabilizar um projeto de biodigestor. Em relação ao aproveitamento energético, né, aí o inciso primeiro desse artigo aqui, ele diz o seguinte: poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos. Recuperação energética, aí nesse caso já não encaixa mais a compostagem. Aí entra a questão dos biodigestores, mas também entra a questão da incineração dos resíduos, do plasma e assim por diante. Porque tudo isso é recuperação energética de resíduos sólidos urbanos. Desde que tenha sido comprovada a sua viabilidade técnica e ambiental. Quando fala viabilidade técnica, tudo bem, é possível tecnicamente fazer um projeto de plasma de incineração. Ambientalmente, hoje em dia já não é mais correto, porque o processo de incineração e plasma, ele também vai envolver outros tipos de resíduos, por exemplo, que são recicláveis. No caso dos orgânicos, eles não são recicláveis. Não dá para transformar resíduo orgânico em alguma outra coisa. Então ele não tem essa viabilidade ambiental. E com a implementação de programas de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. Quer dizer, o plasma e a incineração também se encaixa que ele pode ser implementado. Né? Hoje em dia existe tecnologia que controla muito bem essa emissão de gases. Tá? Mas, assim como também do biodigestor, isso deve ser controlado, aí, esses gases que saem também do biodigestor. Normalmente não tem que sair gás nenhum do biodigestor, tá? Um projeto normal não sai gás nenhum. Mas o fato é que esse inciso primeiro aqui, que algumas empresas utilizam como incentivo aí por exemplo, projetos de incineração de resíduos, na verdade ele fala contra nisso, por causa dessa combinação aqui, viabilidade ambiental. Hoje em dia não é mais ambientalmente viável, justamente pelo artigo 9º que está aqui em cima, tá? Viabilidade ambiental. Quer dizer, se a reciclagem ela está antes do tratamento e um processo de incineração de resíduos ou queima, né, ou plasma, ele se encaixa aqui dentro de tratamento de resíduos. Tratamento, então, quinto. Se dá para reciclar, você não pode tratar. Se dá para reciclar, você não pode incinerar, significa isso em outras palavras. Se dá para reciclar, não é permitido usar plasma.
certo? Então, essa combinação aqui inviabiliza o uso de usinas de incineração ou de plasma, mas não inviabiliza, pelo contrário, ela incentiva o uso de biodigestores, porque resíduo orgânico, ele dá para tratar e ele não é reciclável. Tá? Resta diferenciar aqui, por exemplo, resíduo orgânico também pode ser madeira, e madeira você pode fazer aí processo de reciclagem, então você não vai usar madeira para biodigestor. Por coincidência, madeira não se usa dentro de biodigestor para fazer processo de biodigestão, ninguém vai colocar lá tora de madeira. Mas já no processo de incineração seria super interessante ter madeira para queimar. No de plasma também. No biodigestor não entra. Né? Lá na frente, quando a gente discutia aí sobre as formas de moléculas e tudo mais, aí você vai entender que madeiras tem moléculas longas, e essas moléculas longas para o processo de biodigestão não são interessantes, né? Já para o processo de queima, sim. Portanto, o biodigestor se encaixa perfeitamente dentro dessa questão aqui. O segundo inciso, ele diz o seguinte: a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as políticas de resíduos sólidos nos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no artigo 1º deste artigo com as demais diretrizes estabelecidas nessa lei. Quer dizer o seguinte, que o que você desenvolver de política, de plano de gestão de resíduos sólidos a nível municipal ou estadual precisa estar em conformidade com esses dois pontos aqui, tá? Ele precisa obedecer esse mesmo critério. Não adianta você dizer que no município a ordem de prioridade é outra. Isso não vale. O que vale mais é essa ordem de prioridade, é a política nacional, ela vale acima da política municipal. Então, quando for criada política de resíduos sólidos nos estados, nos municípios e Distrito Federal, essa política é necessária, ela é obrigada a estar compatível com a política nacional, que diz o que está escrito aqui nesses dois pontos iniciais. Correto? Então, em relação à política nacional de resíduos sólidos, você tem um incentivo, é preciso traduzir isso, né? Na hora que você apresentar, por exemplo, uma proposta para um gestor público, você pode usar isso aqui como argumento e dizer que o uso de biodigestores é incentivado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, mesmo que aqui não tenha a palavra biodigestor. Não precisa. Biodigestão é tratamento de resíduos sólidos, assim como incineração, também não tem aqui, mas também é um tratamento de resíduos sólidos. Ok? Então você pode usar isso como argumento na hora de vender um projeto. Afinal de contas, você está fazendo um plano de negócios para vender um projeto, né? No final das contas, você vai vender a ideia daquele projeto, de que aquilo ali é viável, né? É um empreendimento interessante para quem vai empreender. Se for um prefeito, ele precisa entender que, ao utilizar o biodigestor para tratamento de resíduos orgânicos, por exemplo, os municipais, ele tem um incentivo aí, um incentivo legal nesse caso, que é da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. E é você que tem que explicar para ele aonde se encontra esse incentivo, tá? Aqui no artigo 9. Continuando os incentivos legais, a legislação nacional, né, federal que existe no Brasil, nós vamos passar então para o decreto 7.404, também de 2010, que é o decreto que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estava na figura anterior aqui, ó, Lei 12.305, ela é regulamentada pelo decreto 7.404. No seu artigo 37, nós vamos falar sobre a questão da recuperação energética. Tá? Esse decreto, ele exemplifica, ele como é que se diz, detalha mais o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos já tinha falado antes. Então ele se relaciona exatamente com essa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele fala o seguinte, no seu artigo 37, a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, e aí nós entramos de novo na questão do biodigestor, né, mas também no incinerador, na tecnologia de plasma, referida no inciso 1º do artigo 9º da Lei 12.305 de 2010, portanto, exatamente esse artigo aqui, ó, esse inciso aqui, tá? Exatamente esse aqui, ele vai fazer agora uma menção sobre isso. Assim qualificados,
consoante o artigo 13, inciso 1º, a linha C daquela lei, né, deverá ser disciplinada de forma específica em ato conjunto dos Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e das cidades. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, o que diz esse artigo 13, inciso 1º, a linha C. Vou dar uma olhada, já estou com essa política aqui aberta, eu só vou puxar. Então, quando vocês quiserem encontrar essa política, vocês vão vir aqui no Google, tá? E vão procurar, vão digitar aqui, olha, Política Nacional de Resíduos, opa, digitei errado, resíduos sólidos. Aí você vai ver, muito provavelmente, o primeiro link que você vai ver aqui do Planalto, www.planalto.gov.br. Aí tem um link aqui do Planalto, você vai clicar em cima e é essa lei. Por que é interessante ver diretamente na internet? Porque se houver mudanças, elas vão ser feitas aqui. Se você tiver um arquivo em PDF, esse arquivo, claro que ele não vai ser modificado aí no seu computador e nem em nenhum lugar. Então, o melhor lugar para se ver a política nacional atualizada, sempre atualizada, é aqui na internet. Então, normalmente, quando você vê, deixa eu ver aqui se tem alguma atualização, nós estamos agora no dia 24 de maio, né? Quando há atualização, eles fazem aqueles riscos. Vou já mostrar para vocês como funciona. Até agora nada, não foi nada. Tá? Muita gente, por exemplo, fala sobre a questão da prorrogação dos prazos. Então aqui não foi nada prorrogado, né? Continua os mesmos prazos da política. Mas em outras políticas, vou mostrar aqui para vocês, se não me engano, aqui a política do meio ambiente, saneamento básico, vamos ver, eu acho que tem algumas modificações aqui, já tem esses links já memorizados. Olha aqui, por exemplo, vetado, aqui tinha um inciso 5, né, e ele foi vetado, foi retirado daqui da lei. Antes tinha, agora já não tem mais. Então isso é uma modificação. Vetado significa modificado. Tá? Olha, mais uma modificação aqui, ó, no inciso 12º desse artigo aqui. Qual é o artigo? 48. Ele foi provavelmente incluído aqui, já está dizendo aqui do lado, incluído pela Lei 12.862 de 2013. Né? Vale lembrar que essa lei aqui é de 2007, do saneamento básico. Então, em 2013 houve uma mudança, ou seja, eles modificaram diretamente aqui na internet. Aí mais coisas sendo incluídas. Ó. E conforme vai havendo a evolução do setor, aí algumas coisas vão sendo incluídas. Redação, artigo 2º, aí aqui, ó, mais modificações, né? Bom, então é por isso que é interessante ver diretamente na internet. Vamos ver aqui, então, nós estamos aqui na Lei 12.305 ainda, vamos ver o que diz o artigo 13º, né? Artigo 13º, inciso 1º, quanto à origem, né? Resíduos sólidos urbanos, os englobados nas alíneas A e B, que foi aquilo que nós falamos, que também foi retirado lá da política, aqui, ó. Artigo 13º, inciso 1º, a linha C daquela lei. Tudo que se encaixa na linha C precisa observar, então, precisa de disciplina específica dos Ministérios do Meio Ambiente, Minas e Energia e cidades. Tá? Então vamos lá ver novamente. O que diz aqui? C. Resíduos sólidos urbanos, que são os englobados na linha A e B. E o A são os resíduos domiciliares, tá? E o B são os resíduos de limpeza pública. Resíduo sólido urbano, na verdade, é a soma desses dois tipos de resíduos, domiciliares e limpeza urbana. Limpeza urbana é, por exemplo, podas de árvore, que também são resíduos orgânicos, mas também varrição, limpeza de logradouros e outros serviços de limpeza urbana. Agora vamos ver o detalhe. Parágrafo único desse mesmo artigo 37 do Decreto 7.404. O disposto nesse artigo não se aplica ao aproveitamento energético dos gases gerados na biodigestão e na decomposição da matéria orgânica dos resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários. Ou seja, ao utilizar esse aproveitamento de gases de aterros sanitários, porém já implantados,
aí você foge dessa questão, tá? Dessa obrigatoriedade, dessa regulamentação, dessa disciplina nesses 3 ministérios. O processo é mais simples para aproveitamento de gases desses resíduos orgânicos em aterros sanitários. Mas combinando isso aqui, né, você consegue utilizar então esses gases de aterro para biodigestão, né, para processo de biodigestor, ou seja, você poderia imaginar um biodigestor próximo a um aterro sanitário e o biodigestor processando a matéria orgânica ali, digamos, chegando virgem, e os motores aqui que vocês estão vendo nessa figura aqui, esses motores podem ser usados para queimar também os gases do aterro, devidamente tratados. Porém, você não pode cair na ideia de pensar que então vou colocar os resíduos orgânicos dentro de aterro sanitário para depois utilizar os gases, né? É como se fosse um biodigestor, só que em forma de aterro sanitário. Por que isso aí é ruim? Em primeiro lugar, é a eficiência do processo. Em um aterro sanitário, a eficiência na geração de gases, embora ele aconteça, essa geração aconteça, ela é muito baixa. Ela é realmente muito baixa, porque um aterro não oferece as condições ideais para que a biodigestão aconteça. Então, realmente, se você tem um potencial de geração de 100 metros cúbicos por tonelada de matéria orgânica, se você colocar isso no aterro, você vai demorar muito tempo para gerar essa quantidade de gás e muito provavelmente não vai chegar a esse potencial inteiro. Já no processo de biodigestor, você vai acelerar essa decomposição. E ao acelerar, você vai tornar o empreendimento economicamente viável, porque você vai vender aquele produto ali, seja o biogás ou o biofertilizante. No caso de aterro sanitário, você não vai poder usar também o fertilizante, o biofertilizante para vender. É um produto a menos, você só tem o gás. E mesmo assim a geração desse gás ela é pequena. Você precisa de um aterro sanitário gigante para produzir, quem sabe, a quantidade de gás que um biodigestor pequeno conseguiria produzir. A outra questão não é permitido você colocar mais matéria orgânica dentro de aterros sanitários, conforme nós vimos anteriormente. Tá? Se não é permitido, então como é que você vai pensar em colocar a matéria orgânica lá só para escapar da questão da disciplina que é estabelecida pelos Ministérios do Meio Ambiente, Minas e Energia das cidades? Tá? Então não se aplica também a preferência de uso em aterros sanitários para processo de biodigestão, porque, em primeiro lugar, é proibido por lei de ser direcionado para lá, né? Matéria orgânica ser disposta lá, e segundo, não é um processo tecnológico eficiente. Então, baseado na lei brasileira, são esses os principais incentivos federais que você tem para o uso de biodigestores em todo o Brasil.